de volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do professor Eduardo Soares. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Bom dia. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite, Dani. Sempre um prazer estar batendo papo aqui com você. Sempre um assunto, sempre um debate de qualidade. Bem legal. Bom, nós temos visto aí, né, a evolução de aplicativos, de redes sociais, numa velocidade, né, que eu acho que de certa forma assusta um pouquinho das pessoas, mas como está na rotina, né, a gente não imaginava, por exemplo, há 5 anos atrás, o volume de uso de aplicativos que as pessoas estariam usando hoje em dia. Exatamente. O volume que a gente tem de troca de informação hoje é muito grande no digital, né? Não só as redes sociais, mas o comércio eletrônico, o e-commerce tem crescido de uma forma até a assustar, né, qualquer um que trabalhe nessa área digital, né? Por quê? Porque a gente mudou o comportamento, né? Antes, onde eu pegava o jornal impresso para alugar uma casa, para ir numa casa de praia, essa coisa toda, hoje eu vou em vários sites que eu tenho na internet, procuro e acho esse lugar, tenho mais de 1 milhão de possibilidades para encontrar. O transporte público hoje a gente já vai, um aplicativo, busca, chama, o próprio táxi, o Uber, qualquer outro meio de transporte, você puxa na rede social, ali no aplicativo que está no seu celular, você vai agregar isso aí. O Google, que a gente procura tudo que a gente quer encontrar ali, desde uma loja, onde chegar, o Maps que a gente usa para se deslocar de um lugar para o outro. Então, o comportamento humano mudou exatamente com esse avanço tecnológico e a possibilidade disso portátil, né? Eu ter na minha mão o tempo inteiro ali, através do smartphone, a possibilidade de me conectar com várias possibilidades aí, né? Então, essa autonomia do usuário, né? O usuário ser autônomo nesse processo, isso tem, na verdade, o acesso à própria internet, que já melhorou nos últimos anos, ainda falta muito para melhorar, né? Se fala muito na democratização do sinal, então você ter aí a TV agora já está bem digital, tem uma qualidade excelente para todos os lugares, mas o sinal de internet acho que é um outro caminho aí para cidades terem Wi-Fi para todo lado, a gente já tem cidades assim. Então, quando você tem uma mudança de comportamento grande, é preciso também que o outro lado mude isso, né? Quer dizer, quem fornece conteúdo, quem gera conteúdo para as pessoas, quem busca fazer negócios, né? Quem busca melhorar a sua imagem. Então, tudo isso você vai encontrar num ambiente favorável para se comunicar, para fazer uma troca de informação, que são as redes sociais hoje, né? E de fato também a gente tem uma outra questão, que é o volume de aplicativos criados, né? Sim. Hoje você faz busca para achar aplicativo, né? Eu lembro no início que você tinha uma listinha simples lá do que poderia baixar. Alguns itens só. Exatamente. Né? Hoje tem um volume tão grande que você começa a ter aquela coisa de aplicativos que foram viáveis e outros que foram lançados e não emplacaram. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado, eu sempre falo assim para os meus clientes, né? Quando a gente vai fazer consultoria, né, para qualquer empresa. Eu queria criar um aplicativo. Mas qual que é o objetivo de você criar um aplicativo? Por que você precisa de um aplicativo? Porque o aplicativo ele tem que ter um apego muito grande para a pessoa, para você baixá-lo no seu celular e mantê-lo lá. Até porque tem limite, né? A gente tem capacidade no smartphone. Então, ou a gente cria um aplicativo que realmente ele vai te fazer um bom uso, né? Ou, na verdade, você não vai usar. Primeiro, você não vai usá-lo. Outra que muitas vezes você vai deletá-lo na primeira oportunidade que você tiver, porque ele está ali só ocupando um espaço no seu telefone. Agora, eu falo que a grande sacada é se você consegue criar um aplicativo. Eu queria ter essa grande ideia, Dami, quem sabe um dia, vou acordar de manhã e vou falar assim, hoje eu tive uma grande ideia para um bom aplicativo, aquele que pelo menos a pessoa vai usar de 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias, né? Você pega, por exemplo, assim, o Waze, que é para trânsito, as pessoas acabam usando, né? Você pega o iFood, que está melhorando muito, inclusive, um aplicativo para você pedir comida, essa coisa toda, ele se acaba usando de alguma maneira, né? O Facebook, né? E aí vão todas as redes sociais, mas assim, aplicativos que estão no seu dia a dia e que ele vai fazer parte, né? Então, até porque o investimento em criar aplicativo é muito caro. Então, muitas vezes, o que a gente orienta? Você tem uma loja, tem um negócio, quer criar um aplicativo que vai ter as mesmas funções que você teria num bom site. Então, assim, melhore o seu site,
deixe seu site bem repaginado, bem usual, que o usuário chegue lá e está de forma clean, que ele seja responsivo, que é quando a gente pode acessar tanto no computador de casa quanto no mobile, no celular, de uma forma bem legal, não precisa ficar crescendo a tela, essa coisa toda, né? Então, assim, ao invés de criar um aplicativo que, na verdade, muitas vezes não vai ser útil para você, né? E agora, a infinidade, como você mesmo disse, é muito grande, né? Você tem várias opções, inclusive de rede social, né? Estava lendo ontem que um aplicativo novo que está sendo lançado foi lançado na verdade em 2015, mas agora que ele está criando um corpus, né? Para concorrer diretamente, por exemplo, com o Facebook, né? A gente teve a período da orkutização, se usou muito o Orkut, e agora a gente tem um aplicativo que chama Vero, né? Vero de verdade, assim, né? E ele promete ser o quê? Ser muito mais social que o próprio Facebook, né? Inclusive a gente vem enfrentando aí uma mudança grande no Facebook, né? Acho que todo mundo deve estar acompanhando, quem trabalha com digital, que na verdade ele quer tornar a rede muito mais social, né? Que a gente converse muito mais com amigos do que na verdade que a gente tenha contato com empresas, com publicidade. E aí a gente tem dois problemas, né? Um é que, poxa, que legal, as pessoas vão falar, né, eu consigo conviver mais agora com as outras pessoas, não vou ser tão impactado por publicidade. Mas quem é da área de publicidade que tem essa obrigação de vender, de contactar com a marca, conectar sua marca com o seu cliente, está preocupado por quê? Porque ele vai ter que investir mais se ele quiser aparecer, né? Sem dúvida. E de fato, a gente vê a questão até da inteligência, né, artificial, aí, da estrutura que está cada vez mais dinâmica mesmo, né? Às vezes as pessoas se espantavam no passado da questão da compra, né? Olha, visitei um site, aí de repente aquele produto começa a aparecer em tudo que eu abro, né? Com essa questão do estímulo, mas a gente vê também a questão do filtro hoje, de uma maneira mais prática, né? Porque antes você acessava, por exemplo, e comprava o produto, aí ele ficava aparecendo ainda, você falou, já comprei essa porcaria, né? Porque ela está aparecendo. Né? Você já vê hoje que já também algumas ferramentas já dão filtro, não, comprou, não tem que ficar mostrando o produto para a pessoa. Né? A ferramenta está se tornando mais eficiente, né? A história de você posicionar sua página bem no Google ali, ranqueado, de você, quando você clicar no anúncio, ele ficava te seguindo infinitamente, né? Às vezes você não queria comprar, você só deu uma consultadinha e essa consultadinha, o produto não parava de te perseguir nunca mais, né? Eles já estão afinando muito bem isso aí, para que na verdade você só seja impactado mesmo com aquilo que tem uma relevância para você, né? Agora, tem um caso curioso, por exemplo, nós estávamos num evento em São Paulo, né, com um amigo que ele estava contando que ele foi à barbearia, aí chegou na barbearia em São Paulo, o pessoal estava com aqueles aventais, né, que agora a barbearia já tem essa coisa mais, o raio gourmet na barbearia, né, tornar ela mais uma experiência melhor e tudo mais. Então o pessoal estava de avental. E aí ele chegou fazendo aquela brincadeira, né, aquela piadinha, tipo assim, pô, que onde vocês arrumaram esses aventais de churrasqueiro aí, né? Aí ficou falando, pô, você está de avental de churrasqueiro, não sei o que tem, não sei o que tem. E aí, nessa conversa ali, assim, né, uma conversa entre eles, ele foi embora e quando ele retorna novamente pro barbeiro, no mês seguinte, por exemplo, o cara fala para ele assim, você saiu daqui aquele dia, né, e eu não parei de ser impactado por anúncios aqui no meu celular, querendo me vender avental de churrasqueiro, né? E ele falou assim, pô, mas por que eu nem entrei em site, eu nem fui fazer uma pesquisa, né? Então, assim, hoje a gente já é impactado, você tem que tomar cuidado, né? Isso pode parecer meio Black Mirror, né? Aquela série futurista que fala da tecnologia, mas hoje você já pode ser impactado exatamente por áudio, né? A gente está aqui conversando, se deixar o celular do lado aqui, eu já falei umas 4 vezes avental de churrasqueiro, já vou até ficar com medo de ser impactado, porque o celular ele capta isso, né? O Google, a gente tem o OK Google, né? Que você, quem usa o Android aí sabe que você dá um OK Google, o celular já reconhece a sua voz, já faz uma pesquisa, tal. E esse reconhecimento por voz já está sendo usado, inclusive, para te impactar via anúncio, né? Como você está dizendo aí, a questão da inteligência artificial sendo usada para isso,
para ser mais interativo, para eu não ter que fazer tantas coisas, de uma forma eu ter que fazer, mas é o celular já meio pensar por mim, e isso é meio a gente fica meio assustado com isso, né? Mas é real, né? E não adianta ir lá e falar assim, não, mas eu fui lá no aplicativo, eu desabilitei essa função, né? Mas quem garante? Porque se o cara que é o fabricante do aplicativo, ele coloca um botão para dizer para você, a hora que você apertar vai estar desabilitado, né? Nem sempre pode ser assim. Então, a gente vai ser impactado de outras maneiras agora, né, com anúncios. Não vai ser só porque você pesquisou aí. Tá aí a inteligência artificial para ajudar nisso, né? Sem dúvida. Quando a gente fala dos aplicativos, por exemplo, às vezes as pessoas começam a discutir algum tema e alguém fala assim, será que tem aplicativo para isso? Né? Entra lá, dá uma busca e opa, existe. Exatamente. Né? Não é só ter a ideia genial de criar um aplicativo novo, é ver se alguém já não criou. Exatamente. Aplicativo a gente tem, como a gente estava conversando, a gente tem em excesso. E aí você tem que tomar cuidado para você não cair numa ideia que já existe, né? Puxa vida, um aplicativo de lanterna. E aí os aplicativos eles não são só esses seres bonzinhos, né? A gente indo para o Black Mirror de novo, não são só esses seres bonzinhos, né? Muitos estão aí só para você baixar no celular de alguma forma e o cara poder capturar suas informações, né? Você vai baixar, estou dando o exemplo da lanterna aí, né? Você baixa um aplicativo de lanterna. Por que o aplicativo da lanterna você tem que, a hora que você baixa o aplicativo, autorizar ele lá e dizer, você pode ter acesso aos meus contatos, né, a minha agenda de telefone e tal. Aí você fala assim, mas por que ele quer ter acesso à minha agenda de conta de telefone? Se eu estiver no escuro, ele vai ligar para o meu irmão, vai procurar quem é meu amigo mais próximo, o aplicativo. Então, muitas vezes, e não tem como, se você não autorizar, você não vai usar o aplicativo. Né? Mas aí um aplicativo, às vezes até inocente, como o de lanterna, ele vai capturar suas informações ali para depois, em algum momento, te oferecer algum produto, te oferecer algum serviço. Né? Uhum. Então, precisa tomar cuidado com isso e pensar assim também, né, o aplicativo. Para que eu vou criar? Qual que é a razão de existir dele? Já tem um parecido? Eu posso agregar, eu posso ir além daquele parecido, eu posso customizar a experiência do usuário, né? A gente tem aplicativos super legais aí que fazem com que você tenha uma experiência melhor, né? Tem o aplicativo, por exemplo, das ruas de Londres, que você anda pela cidade, você vai com a câmera ligada e você consegue enxergar as cenas de filmes que foram gravados naquelas ruas, né? Então você anda assim, aparece a cena como se você estivesse assistindo o filme ali ao vivo naquele momento, né? Então, puxa, um aplicativo super legal, super bacana para você usar e que pode ser aplicado em outros modelos para outros setores. Meus alunos lá da pós-graduação em Ribeirão, né? Eles fizeram o que? Eles desenvolveram de TCC um aplicativo para achar cachorrinhos perdidos na rua, né? Chama Jesus Perdi Meu Pet. Que a gente sempre bota a mão na cabeça e fala, pô, Jesus, perdi meu pet, né? E aí o legal é que o aplicativo conversa com aquelas coleirinhas que a gente coloca no cachorro, né? Então você consegue encontrá-lo através de proximidade, você pode mapear o lugar aonde o cachorro passou, então eu tiro uma foto que ele foi perdido aqui em frente à TV, né? E aí a outra pessoa tira em um outro momento, que o cachorro vai andando, né? E aí o aplicativo ele faz esse mapeamento, qual que é o percurso possível onde o cachorro possa estar, né? Então pensar nessas possibilidades para facilitar a vida das pessoas é o grande mote aí de um bom aplicativo, né? E hoje criar um aplicativo é algo que pode trazer aí um benefício grande, aí, principalmente financeiramente, e o benefício maior é você ajudar as pessoas, né? Então fazer sempre algo para facilitar a vida das pessoas. Perfeito. E de fato é isso, né? Como a gente falava da estrutura de possibilidades desses aplicativos e do quanto tornam fácil a vida das pessoas, né? A questão mesmo dos aplicativos de mapas, né? Sim. O quanto isso evolucionou nas coisas simples dos trajetos do dia a dia das pessoas, né? Exatamente. E você vê, por exemplo, um aplicativo simples como o Waze, né? Que a gente fala que é um mapeamento que você vai poder se deslocar para os lugares. Ele parte, qual que é a pegada? Por que ele é um aplicativo bacana? Porque ele parte da colaboração das pessoas.
Então eu me sinto parte daquilo. Eu estou passando na rua, tem um buraco, se eu marco aquele buraco, eu posso fazer essa marcação. Eu não preciso ficar esperando. Se tem polícia porque aconteceu um acidente, eu mesmo marco naquele trecho que houve um acidente, que é para as pessoas virem mais devagar e tal. Né? Se tem uma placa de rua solta, se tem um nome de rua errado. Então eles partiram muito dessa ideia de colaboração. Então eu faço o aplicativo de uma maneira mais interativa, melhor para mim, né? E muitas vezes é bacana dar essa dica, Dami, para quem quer criar, principalmente os jovens, né, que estão imersos dentro do universo da informática, né? A molecadinha ela já nasce não tem nova tecnologia para eles, né? Para eles já nascem com a tecnologia integrada neles, né? Então fica a dica aí para eles criarem que não precisa de muita coisa. Se a gente fala aplicativo, precisa ter uma tecnologia tremenda, sensacional. O próprio iFood, né? Ele partiu daquela ideia do MVP, né? Que é o mínimo valor do produto, né? Qual que é o valor? Como é que a gente pode começar? E no início, por exemplo, do iFood, as pessoas não tinham toda essa tecnologia que você acessava lá e aí já pedia a pizza. Você pedia pelo aplicativo, enquanto ele estava lá com o reloginho carregando, tinha os 3 caras do aplicativo sentado, né, numa sala física mesmo, com uma lista telefônica na mão, correndo ali, ligando, e aí você fala, nossa, está carregando meu pedido, olha que legal. Né, e tava lá, é o momento do cara ligar, ele agendava, fazia o pedido, aí ele digitava lá e bum, seu aplicativo vai ser, opa, carregou, deu certo, né? Então assim, mas foi assim que eles conseguiram começar o negócio. Lógico que depois houve um investimento maior, tal, mas para pegar, qual que é o mínimo que eu preciso para esse produto deslanchar? Então assim, sempre pensar que é possível fazer algo e é possível fazer algo interessante aí, às vezes começando muito pequeno e fazer com que esse bichinho ele cresça depois de uma forma bacana, né? E de fato, né, tem uma questão aí específica que é o tempo todo ver o funcionamento, a demanda nova que está surgindo dentro daquele aplicativo e ir adaptando, né? Isso também é uma questão prática, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa lança outro aplicativo aprimorado e o seu ainda está lá atrás. Exatamente, você fica esperando, né? Vou criar um aplicativo, enquanto ele não ficar sensacional, eu não vou mostrar para as pessoas verem, né? Para isso que existem as versões betas dos aplicativos, né? Os próprios aplicativos grandes fazem isso toda semana, né? Você vê o WhatsApp, né? O WhatsApp chegou aonde ele está hoje, de que maneira? Começou pequeno, era só um aplicativo de troca de mensagens, né? O WhatsApp, em 2018, ele promete fazer o maior número de inovações que ele já fez até hoje no próprio aplicativo. E a gente já viu começar aí, criou-se o WhatsApp Business, né, dentro do próprio aplicativo, que é uma forma corporativa de você usar o WhatsApp, onde você cadastra a sua empresa, você tem um número de telefone, você já pode usar o que a gente chama aí de inteligência artificial, deixando mensagens pré-prontas ali. Então, eu entrei em contato com a tua empresa pelo número do teu WhatsApp, ele já lhe mandou uma mensagem, olha, legal, obrigado pela mensagem, estamos abertos de tal hora a tal hora, olha, assim que possível vou olhar seu pedido. Você já pode deixar até mensagens pré-prontas ali no seu WhatsApp Business e é praticamente a mesma coisa que usar que o WhatsApp normal, só que com uma cara mais empresarial, assim, de uma empresa, de um negócio e tudo mais, né? Ele criou a ideia de você fazer histórias, as pequenas histórias para se relacionar. Já tem videochamada que você pode fazer por vídeo, né? Já tem a questão do áudio que você envia, tem a localização, você pode enviar o contato. E recentemente eles já estão testando uma versão do WhatsApp, se eu não me engano é na Índia, que você pode fazer pagamentos, fazer transferências bancárias através do aplicativo. Então, assim, você começa pequeno, vai lançando essas versões que eles chamam de beta, que é a versão teste, e oferece para alguns nichos de pessoas, testa, vê se isso vai funcionar, se vai ser bem aceito e tal. Depois você vai aprimorando, né? E vai lançando a versão 2.0, a versão 3.0, 4.0 e vai embora, porque é assim que o mundo vive hoje, é assim que eu vou conseguir agregar um valor aí para isso que eu tô criando, né? Para criar esse bichinho e fazer ele crescer. Nós falávamos um pouquinho também dessa questão das autorizações, né? Sim. Toda hora você pluga alguma coisa, você está no aplicativo, né, Facebook, tem os famosos testes do Facebook, né? Toda vez que você clica lá, né, qualquer empresinha de testes lá pede, né, para ter acesso a várias informações. Né? Exatamente. É um grande risco. É um grande risco.
A gente precisa tomar cuidado porque a gente acha que a tecnologia está sempre a nosso favor, né? E não é bem por aí. A gente tem que tomar cuidado em navegação. A questão dos sites, acho que a gente sempre fala, né? A questão de segurança, de você compartilhar dados, de você compartilhar informações, né? Mas principalmente com essas pegadinhas que a gente tem aí. O Facebook, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, todos esses aplicativos grandes de rede social, antes a gente tinha que autorizar toda vez que eles fizessem uma atualização nova no aplicativo. Então mudaram aquelas políticas, como que eles chamam, políticas de uso, de usabilidade e tal. Você recebia uma mensagem com um novo contrato, vamos dizer assim, para você ler. Eles criaram um jeito já de não ter que fazer isso, de não precisar fazer isso. Né? Agora sim, diz que é um primeiro contrato, quando você já aceita ali baixar o aplicativo, você já está autorizando a todas as atualizações que acontecerem depois disso. E não tem jeito, né? Primeiro, quem vai ler aquela política de uso de um aplicativo? É um memorando gigantesco, enorme, cheio de linhas que ninguém lê. E outra, não adianta você ler. Se você não concordar, você dá lá, li e concordo com as informações, aceito, né? Se você não aceitar, você não vai baixar o aplicativo. Então, não tem muita saída. Agora, tudo que é feito, que você vai lá, de alguma forma inocente, esses testes pulverizam na internet. Né? Qualquer rede social tem qualquer teste, para você se parecer com um ator, para você se achar bonito. E aí ele sempre pede para você autorizar. Então, lembre-se que toda vez que você está autorizando alguém a coletar seus dados, e normalmente é lá, quer ter acesso à sua rede de contatos, quer ter acesso às suas informações pessoais e tudo mais, e é você que autoriza. Depois não dá nem para brigar e dizer, invadiu, né, olhou meus dados, né? A própria TV americana, e depois acho que no Brasil replicaram aquela ideia, né? Botaram um painel, uma sala de comando lá com um monte de aparelho, computador, e o cara fazia, vou ler a sua mão aqui, né? Sem aparecer esse centro de controle. E aí o cara ia adivinhando coisas sobre a pessoa e falava, você gosta de abacate, você frequenta a igreja tal, estou sabendo que você está triste com seu namorado e tal. E as pessoas, nossa, como é que você sabe tudo isso? Está lendo a minha mão aqui? Aí cai a cortina, mostra o centro de comando lá, todo mundo nos computadores fazendo pesquisa sobre a sua vida, né? Então, cuidado com aquilo que você compartilha de informação, né? O mais assim, a gente até fez um treinamento uma vez em São Paulo, que estávamos estudando exatamente as questões das mídias digitais, e a discussão era assim, o que você tem mais medo, né, de compartilhar, o que você tem mais medo que as pessoas coletem? Aí a maioria na sala colocava assim, RG e CPF. Aí o professor que estava com a gente dizia assim, mas por que você tem medo do CPF e RG? Isso qualquer um tem acesso a seu CPF e RG, a gente dá isso em cadastro de loja, a gente compartilha para fazer inscrição para assistir uma palestra, né, o CPF e RG. Então assim, não é isso que a gente tem que se preocupar, porque o que o cara vai fazer com alguns números, né? O problema são as informações pessoais que a gente às vezes dá de uma maneira tão tranquila e acha que isso não vai ser nada, né? Então, níveis de comportamento, né? Eu vou, por exemplo, quando a gente acessa no domingo à noite um simples site, você está lá, acabou de jantar, você fala assim, deixa eu acessar um site de informação aqui, o G1 da vida, um site informativo para eu me informar para amanhã cedo. Só nessa navegação, a gente tem um ghost que a gente habilita ali na página do navegador. Se você habilitar aquele fantasminha, a hora que você entra numa página dessa, ele te mostra quantas empresas estão tendo acesso às suas informações ali naquele momento. Navegação, quem é você, que estado do país você está, qual cidade, quanto tempo você fica na internet. Então os dados do teu navegador estão ali sendo coletados, os seus dados de alguma maneira, e que isso pode ter certeza vai voltar para você em algum momento em forma de um anúncio publicitário, em forma de impactar, oferecendo algum produto, alguma informação. Então a gente precisa tomar sempre cuidado, achar que não a gente não tem uma liberdade. Nós somos convidados a estar na internet, a estarmos na internet, seja na rede social, seja no aplicativo, seja num site, nós somos apenas convidados e temos que tomar cuidado com isso. Uhum. Hoje a gente vê também uma preocupação maior de algumas pessoas nisso, né? Eu vi o aumento da venda de bloqueadores de câmera. Sim. Né?
Então, que na verdade nada mais é do que um encaixezinho ou um adesivo que você põe na frente da câmera, ou do computador, ou do celular, né, para que, olha, não sei se ela está ativada ou não em determinados momentos, assim eu cubro e não corro risco. Cumpro o meu papel. Né? Mas que de certa forma começou a correr aí, seja em função de séries de TV ou de publicações na internet que alertam para esses riscos. Exatamente. Né? Se a gente olhar de fato, se a gente prestar atenção, pegar o celular, a gente vai perceber que em algum momento, você fala, não é possível que essa câmera não está ligada em algum momento, me capturando aí. Eu tenho amigos que no notebook tem uma fita adesiva lá tapada, vamos garantir que não vai acontecer nada. Mas como a gente disse no bloco anterior, a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente não tem a câmera, mas na verdade o áudio pode ser um momento invasor, né? E muito mais que isso, assim, não é só a questão da invasão, mas aquilo realmente do que eu compartilho, né? Eu mesmo acabo entregando esses dados. Então, às vezes eu tomo cuidado com umas coisas, eu tampo a minha câmera, eu não falo perto do celular, eu deixo ele da bolsa, mas no momento que eu entro nas redes sociais, eu vou lá e falo explicitamente sobre muitas coisas que são minhas, que são pessoais e que, na verdade, isso vai dar margem para muitos golpes, inclusive, né? O pessoal liga de presídios aí dizendo, olha, sequestrei sua filha tem esse nome e tudo mais, vai dando detalhes aí, ela gosta, o ursinho preferido dela é esse, tem um nome tal, né? São coisas que a gente, parece bobo, mas se a gente disser isso, a gente está dando carta para malandragem também, né? Não é um ambiente só hospitaleiro, né, o universo da tecnologia. A gente se sente seguro ali, inclusive para dar opinião sobre certas coisas, né? E para ir lá criticar e tudo mais, a gente tem essa falsa ideia que estamos seguros do outro lado dessa telinha. E na verdade a gente precisa somente tomar cuidado. Também não é para a gente não quer deixar ninguém com medo, não vão jogar os celulares fora, mas assim a gente tem que ter esse certo cuidado, sim, essa certa malícia, porque muitas vezes eu estou dando cartas para algo acontecer comigo e de uma maneira muito, né? Sem dúvida. Du, quero agradecer a presença aqui com a gente, sempre muito esclarecedor, né? Esperar que a gente tenha cada vez mais evolução positiva nesse sentido, mas a gente sabe que a tecnologia ela é refém do usuário. Exatamente. Né? Então, quem faz uso é que define aí o padrão de utilização disso. Quero agradecer sempre e o programa está sempre de portas abertas. Eu que agradeço, Dami, agradeço a TV Educadora de Batatais, sempre um prazer estar aqui, falar com os seus telespectadores e deixar o recado aí para a galera, usem e abusem da internet, mas sempre com responsabilidade e principalmente pensando assim, em usá-la a seu favor, né? Que as pessoas, como você mesmo disse, Dami, que nós estejamos aí atentos ao jeito que utilizamos e possamos melhorar isso e sempre usando a tecnologia ao nosso favor. Se usarmos ao nosso favor, veremos aí grandes coisas, desenvolvimento tanto em níveis pessoais quanto em níveis de negócios. Perfeito. Bom, no próximo bloco eu converso aqui com o Dr. Bruno Zanotti. Nós vamos falar um pouquinho da síndrome de Asperger. E ainda no programa de hoje tem matéria falando a respeito do IPTU. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia do Dr. Bruno Zanotti, que é psiquiatra infantil da APAE. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. No que eu puder ajudar. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de Asperger, que as pessoas ainda não conhecem, mas que está cada vez mais em pauta, aí, né? Mais discutido, sendo falado, né, doutor? Eu queria que explicasse um pouquinho o que é essa síndrome. Tá bom. A síndrome de Asperger ou transtorno de Asperger é quando a pessoa tem muita dificuldade nas interações sociais, na forma de se relacionar, etc. Acaba ficando bastante isolada, bem parecido com o autismo mesmo, como a gente conhece. E essa pessoa também tem um jeito de ser muito restrito, às vezes muito específico, e é difícil para ela poder pensar em coisas diferentes do que ela está bem habituada, sabe? Então, é uma pessoa que a previsibilidade para ela é muito importante. Então, as principais características são essas, né? Hoje em dia, a gente já considera a síndrome de Asperger como dentro do espectro do autismo. Então, se a gente for pegar a história
desde o começo de como foi definida essa síndrome e tudo, claro que foi o Asperger, né, o Hans Asperger, que era um médico austríaco, que ele fez esses estudos, pegou 4 casos para publicar, etc. Esses estudos deles ficaram um pouco esquecidos, era até a época da Segunda Guerra Mundial, tudo, não se divulgava muito estudo científico. E aí, depois, em 1981, veio uma outra psiquiatra chamada Lorna Wing, que ela trouxe esses estudos do Asperger e aí voltou a se falar dessa síndrome, mas já naquela época ela já entendia isso como dentro do espectro do autismo. Hoje em dia, a gente considera como dentro do espectro do autismo. Então, se a gente pegar as últimas definições de manual diagnóstico, você não vai encontrar mais Asperger lá, você vai encontrar espectro do autismo, porque são muito relacionados, são muito semelhantes, muito parecidos. As diferenças do autismo para o Asperger não são muito claras, às vezes falta consenso, etc. Então a gente já entende da maneira mais atual, a gente entende como dentro do espectro do autismo. Agora, de vez em quando dá para se falar, porque para esses subtipos de pacientes do espectro do autismo, às vezes faz sentido se falar no Asperger, sim. Uhum. E atinge que volume de pessoas? Pelos estudos, né, mais anterior estudo, era algo bem raro de se detectar. Então, era uma pessoa para cada 10 mil pessoas. Então, era algo bem raro, né? Hoje em dia, a gente não tem mais dados, né, de estatística de literatura, porque a gente não está mais usando esse termo Asperger para classificar. A gente usa espectro do autismo. O espectro do autismo tem uma prevalência muito alta e crescente. Então, até preocupante mesmo. Por que cada mais pessoas estão dentro desse quadro do espectro do autismo, estão precisando de ajuda, de atendimento, etc. Nessa questão, né, da rotina, né, de um Asperger, né, tem essa coisa do detalhamento, né, de ser uma rotina muito equilibrada, tem que seguir aquela estrutura, né? Se tem essa estrutura, não enfrenta muito problemas aí, né? O problema é quando sai alguma coisa fora do padrão. É verdade, é mais ou menos isso. Para eles, acaba sendo mais difícil, mais trabalhoso integrar as diversas atividades, integrar as diversas funções que a gente pode falar que são as funções mentais. Então, para eles isso é muito difícil, isso não é fácil. Então, eles precisam que aquela coisa seja sempre daquele mesmo jeito, né? Que aquela atividade seja sempre daquele mesmo jeito, né? Eles muitas vezes, né, têm um interesse muito grande por um determinado assunto e não quer mais saber de outra coisa. Então, uma pessoa que, se você gostar bastante do que a pessoa gosta, você vai poder conversar bastante com a pessoa e você vai se maravilhar, sabe? Mas ela só vai falar daquilo. Então, tem, por exemplo, pessoas que só querem saber do sistema solar e sabem tudo de sistema solar, e sabem todas as luas de Júpiter, etc., e sabe tudo mesmo, mas não consegue pensar em outras coisas, não consegue falar de outras coisas, enfim. Então, se a gente for pegar até pelo lado neurológico, a gente pode pensar que as vias, né, do sistema nervoso central, né, as vias dos neurônios que estão funcionando para aquele determinado pensamento, ou para aquele determinado assunto, elas estão funcionando muito bem, talvez até demais mesmo. Por outro lado, outras ainda estão faltando de se conectar. Então, a pessoa fica com dificuldade, às vezes, de não só de se relacionar, mas de conviver, enfim, de pensar sobre outros temas, enfim, e de relacionar as experiências também. Então, pode sim ser um transtorno que traz muito sofrimento. E a gente acaba vendo, de certa forma, essa questão da fixação do tema, né? E que, às vezes, dependendo da faixa etária, né, a gente vê crianças que têm, né, aquela coisa, a criança com dinossauro, né, sabe tudo, né, mas é como se você não descolasse dessa fase, né, você fica a vida toda... Justamente. No Asperger pode acontecer, geralmente a gente vê isso também nesses pacientes, de que uma hora é determinado assunto, então a criança, por exemplo, só quer saber de dinossauros. Depois passa essa fase, né, e ela só quer saber de aviões. E depois passa essa fase, ela só quer saber de alguma outra coisa. Então, ele pode até mudar o foco de interesse, mas quando ele está interessado naquilo, ele só quer saber daquilo, e é só aquilo. E não dá para se pensar em outra coisa ou se relacionar com outra coisa, praticamente. Acaba atrapalhando também. Sem dúvida. E existe um tratamento? O tratamento é essa rotina? Existem medicamentos? Como é que funciona? Existem tratamentos. Então, a gente pode começar dizendo, por exemplo, que pela dificuldade deles se relacionarem, né,
eles com muita frequência na adolescência entram em depressão. Então, só de você ajudar esse paciente que às vezes está em depressão porque sofreu tanto, porque não consegue se comunicar, ou porque está pensando muito só em um determinado assunto, etc., você vai ajudar muito esse paciente. Então, a gente pode começar pensando em cuidar dele como uma pessoa mesmo. Então, a pessoa pode entrar em depressão, ele pode entrar em depressão com mais frequência, está em maior risco de depressão. Então, você tem que cuidar desse aspecto, né? Para ajudar ele a se desenvolver, dele se comunicar melhor, etc., dele interagir melhor, dele, né, conseguir integrar melhor as informações, tem tratamentos também. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em atendimento multidisciplinar mesmo. Então, uma terapeuta ocupacional, né, às vezes vai ajudar bastante, por exemplo, a melhorar a coordenação motora, que é uma coisa que a gente ainda não falou aqui, mas é muito comum. Todos os as quatro pessoas que o Asperger descreveu, eram pessoas muito desajeitadas, que não tinham boa coordenação motora. Isso é muito comum, que também é uma falta de integração neurológica. Tá? Então, o trabalho da terapeuta ocupacional vai ajudar nessa parte, vai ajudar às vezes na integração sensorial também, que a integração sensorial deles é um pouco difícil, né? Então, eles sentem às vezes o ambiente de uma maneira um pouco diferente também. Isso é do espectro do autismo mesmo. Tá? Tem o trabalho da psicóloga, que pode trabalhar bastante a questão tanto do comportamento, né? Então tem a linha comportamental, que às vezes vai ajudar a expandir um pouco esses interesses, tá? Que vai ajudar muitas vezes na questão da interação, né? Então tem outras linhas de psicologia que podem ajudar bastante a questão da pessoa começar a desenvolver melhor a questão da interação social. Então tem várias abordagens de várias disciplinas. A questão da fonoaudiologia para o Asperger já não é tão relevante de modo geral se comparado em relação ao autismo, porque a linguagem deles já é bem melhor do que a do autista de modo geral. Então são pessoas que a linguagem não está tão difícil, o problema é usar ela bem, sabe? O fono ainda pode ajudar de qualquer forma, porque é um profissional que pode ajudar bastante na questão da comunicação de qualquer maneira, esses pacientes precisam, tá? O psiquiatra vai, né, ter uma visão geral, então vai olhar o paciente como um todo, como eu expliquei. Se está com uma depressão, vai cuidar dessa depressão. Tá? Vai tentar entender, às vezes, o que será que explica, que explica o que ocorreu no caso dessa criança ou dessa pessoa, que ela está com esse diagnóstico, né? Tentar entender um pouco mais as causas. Né? Então, hoje em dia, a gente, se pegar informação bem atualizada, a gente consegue já começar a pensar em algumas causas para o espectro do autismo. Isso vale para o Asperger também. Então, vou te dar um exemplo, né? Então, você vai colher lá o histórico do paciente e você vai ver que esse paciente nasceu de 7 meses, foi bem prematuro, etc. A gente sabe que esses pacientes prematuros, eles têm falta de ômega 3 no sistema nervoso central. E só às vezes de você dar uma boa reforçada no ômega 3 para essa criança, você vai ajudar muito no desenvolvimento. Tá? Então, tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade muito grande ao glúten, né, que é uma proteína muito complicada para o ser humano em algumas situações. Então, se você suspender o glúten desses pacientes, que não são a maioria, mas são casos muito importantes, você vai melhorar muito. E às vezes a pessoa até chega a perder o diagnóstico, de tanto que melhorou, porque o glúten pode afetar o sistema nervoso central, pode afetar o cérebro. Né? Então, você vai tentar pensar um pouco disso tudo, né? E tentar fazer o máximo para ajudar aquela pessoa a desenvolver. Então, esse é o objetivo. Pergunta aqui da Maria Eduarda, né? Como é detectado? Existe um exame? Né? Como é que se faz o diagnóstico do Asperger? Não vai aparecer nenhum exame, então não tem exame de sangue, nem mesmo exame de imagem que vai detectar. Então, o diagnóstico é clínico, que a gente fala. Quando a gente diz que é clínico, quer dizer que é o profissional capacitado que vai observar aquele indivíduo, né? Vai conversar com os cuidadores, etc., vai entender a trajetória desse indivíduo e daí vai dar o diagnóstico. Então, é um diagnóstico que leva tempo também, não é automático, assim, né? Tem que ter esse acompanhamento. Pode levar tempo, né? Às vezes dá para ser feito até em uma consulta, mas não numa consulta rápida, aí não tem como fazer. Numa boa consulta, né, com bastante tempo, com tempo suficiente, você às vezes consegue já fazer o diagnóstico. Mas é que você só vai fazer depois que a criança estabelece já fala, né? Tem que ter já uma faixa etária. Isso é verdadeiro de certa forma, em geral. Então, se a gente pegar as crianças com autismo clássico, que a gente fala, são crianças que a gente consegue dar esse diagnóstico mais cedo do que as crianças com Asperger, geralmente. Esse diagnóstico acaba demorando um pouco mais mesmo, porque às vezes os sintomas não aparecem tão cedo. A Isabel perguntando aqui, né, se música e outras ações culturais podem servir aí dentro do tratamento. Claro que pode, com certeza. Então, contato com música, outras artes, né, contato com animais.
Então a gente tem ecoterapia, inclusive na PAI, tudo isso pode ser positivo, né? Então tudo que promova o desenvolvimento, que a criança, né, goste, se interesse, é viável da gente pensar. Mas tudo também dentro de uma rotina, né? Se você coloca a música fora da rotina, vai criar um choque. Isso, tudo dentro de uma rotina, sem excessos também, né? Então, se a gente quer, às vezes, até estimular demais, isso pode acabar estressando a criança também, não é por aí? Então, tudo tentando pensar no equilíbrio, no que fica bom para a família, inclusive, né? Então, para a gente ter um bom resultado. E muitas vezes essa criança ela se desenvolve dentro do ambiente familiar e cria aquela rotina familiar, né? Aí chega no período escolar, etc., aí você vai ter essa quebra. Como é que são esses saltos, né? Como é que se faz esses períodos de adaptação? Para essas crianças, às vezes, é mais difícil. Então, é mais difícil começar a creche ou começar a escolinha, né? Isso é um dado que chama a atenção da gente que é profissional. Inclusive, como é que foi quando começou na creche? A gente pergunta, sabe? Para saber justamente se teve essas dificuldades que são comuns, né? Hoje em dia já é um pouco menos, mas no passado era muito e hoje em dia ainda tem. Essas crianças acabam sendo muito alvo de agressões, do que se chama bullying, né? São crianças, às vezes, com mais dificuldades de se defender, né? De se impor, de se colocar, e estão mais vulneráveis. Então, tudo isso é importante. Quando se pensa, né, nessa construção aí não só de diagnóstico, mas da questão dos casos, né, a gente falava aqui no intervalo a respeito do autismo, né, nos seus outros espectros clássico da incidência, né, que não é uma incidência pequena. Isso. Se a gente pegar o espectro do autismo, né, que aí engloba o Asperger, engloba o autismo clássico, mas principalmente as formas mais leves ainda, a gente vê que a prevalência está muito alta e está crescente aparentemente. Tudo indica que está crescente, né? Então tem pesquisador que fica até em dúvida, será que está crescendo muito porque a gente está pesquisando muito mais? Tudo indica que claro que sim, você vai pesquisar mais, você vai encontrar mais. Por outro lado, mesmo assim, mesmo se a gente tentar controlar, que a gente fala para esse fator, você vê que está crescente. Sabe? A gente tem umas explicações, inclusive biológicas, que ajudam a gente a entender por que será que está crescente. Então, a gente poderia dizer, né, que talvez entre 1% e 2% da população está com o espectro autista, hoje em dia. Tá? E daí inclui o Asperger, né? Mas não apenas o Asperger. E pode haver essa questão do não diagnóstico também, né? A pessoa está numa faixa leve do espectro e não está diagnosticada, né? Pode haver. Com certeza, isso também não é raro. Tem um estudo muito interessante da Inglaterra que, né, lá a prevalência do espectro autista estava em torno de 1%, mas quando as pessoas foram espontaneamente relatar como elas se sentiam, se elas sentiam que tinham algum traço, etc., aí essa prevalência, né, para essas formas mais leves subia para 10%. Então, hoje em dia, a gente tem até um outro termo, né? Então, a gente tem o transtorno do espectro autista, mas a gente tem também o fenótipo ampliado do autismo, que aí são casos bem leves, bem discretos, sabe? E aí a gente vê que aí a prevalência aumenta muito. Então, por isso que faz sentido a gente falar de espectro mesmo. Vem dos casos bem leves até, às vezes, umas formas mais severas. O Asperger, a gente poderia dizer que está mais ou menos no meio, talvez, para os mais leves. Tá, mas não é um caso tão leve assim como se popularizou. Então, hoje em dia, se fala em Asperger, é autismo muito leve. Não necessariamente, tem formas até mais leves. Tá? Então, Asperger não é o mais leve deles, mas é leve se comparado ao autismo de maneira geral, com certeza. Perfeito. E quando se pensa, né, nessa lista aí, né, vamos dizer assim, dos sintomas, das características, às vezes a pessoa lendo, ela pode identificar alguns pontos ali, né? Sim. Claro que pode, né? Então, tem gente que, entre aspas, né, se dá o diagnóstico, enfim, porque se identifica, né? Às vezes assiste um vídeo, fala, não, mas eu tenho isso, ou conheço alguém que tem isso, né? Isso também pode acontecer. Quando é assim, o ideal, às vezes, é procurar um bom profissional, né? Para conversar, para estabelecer mesmo, ver se é isso mesmo, ver se não tem alguma outra coisa, né? Sempre bom procurar cuidar com uma boa ajuda. E com acesso à informação é uma certeza que a gente tem hoje em dia do número maior de pessoas procurando, por conta própria, tratamento. Sim, Então, hoje em dia, chama muito mais atenção, por exemplo, dos pais, se a criança está com algum atraso de linguagem, por exemplo, se está com algum comportamento diferente, ou se a creche observou alguma coisa. Então, o mundo está mais conectado, né? Então, as informações são trocadas mais rápido e está todo mundo mais consciente. Nessa questão, né, de quando a gente pensa os espectros, né, e vamos dizer assim, as síndromes paralelas, né, que estão lá muito próximas, cada caso é muito específico e quando a gente pensa nessa rede aí do tratamento, do acompanhamento, ela também é fundamental exatamente por isso, né? Porque em cada questão, em cada caso, você vai ter uma linha de acompanhamento. Isso mesmo.
Independente do diagnóstico, cada pessoa é de um jeito, né? A gente tem que respeitar, tem que identificar as particularidades, tem que ajudar como dá para ajudar, né? Então, é esse o objetivo. Isadora, com uma outra questão interessante, né? Prevenção, né? Como é que se previne isso? Uma pergunta muito legal. Então, o que vale de prevenção para o Asperger vai valer de prevenção para o espectro do autismo, tá? Então, para todos os casos do espectro, a ideia de prevenção, de causas, inclusive, é a mesma. Então, esse diagnóstico, inclusive, ele pode ser entendido como um diagnóstico mesmo, o espectro autista, o Asperger, etc., mas ele pode ser entendido como um sintoma, como uma manifestação clínica de um outro problema. E aí você tem que identificar ainda um outro diagnóstico. Um deles, né, muito importante, é a intoxicação pelo glúten ou pela caseína, tá? Outro deles importante é a intoxicação, às vezes, por metais pesados, que no sistema nervoso central causam danos. Às vezes, aquele indivíduo tem uma predisposição genética a acumular metal pesado no sistema nervoso central. Isso vai trazer bastante problemas de conexão. Se os neurônios não estão se conectando direito, essa pessoa vai ter, provavelmente, problemas. Tá? E esses problemas aparecem dessa forma, se manifestando como um quadro de Asperger, às vezes, ou do espectro autista, etc. Mas falando mais diretamente de prevenção, né? Isso me lembra muito uma frase fundamental da medicina, que primeiro não causar dano, sabe? Então a gente previne bastante não causando dano, por exemplo, para gestante, né? Uma medicação que eu, né, sempre contraindico na gestação, que parece estar associada a problemas do neurodesenvolvimento, não só espectro autista, mas TDAH também e outros, é o paracetamol, que é o Tilenol. É uma substância que consome no nosso organismo a nossa capacidade de se desintoxicar, sabe? Então, não, é uma medicação banal para dor, que às vezes a gestante toma, às vezes o médico passa tudo, mas eu não tenho segurança de passar, eu prefiro que não tome. Então, a gente previne, por exemplo, evitando que a gestante, né, que está esperando aquele bebê, tome, às vezes, medicação desnecessária ou medicação que poderia ter sido evitada, que pode acarretar mal para o bebê. Uma outra medicação que a gente sabe que estatisticamente está bem correlacionada com o espectro autista é o ácido valproico, que é um anticonvulsivante. Tá? Mas esse já é uma medicação mais pontual. O paracetamol, para mim, é um problema de saúde pública mesmo, porque tem muita gestante tomando e pode fazer muito mal. Então, a gente previne cuidando bem a gente fala dos primeiros 1000 dias de vida daquele indivíduo, desde o período em que ele foi concebido, os 9 meses de gestação e depois os primeiros 2 anos. Então, a gente cuidando bem dessa primeira faixa dos 1000 dias, a gente vai estar prevenindo bastante coisa, inclusive o espectro autista. Alimentação saudável, Isso. Cuidado com o tipo de medicação que está ingerindo, né? E qualidade de vida nesse período. Com certeza. Né? Parece simples, mas na rotina de hoje... Não né? é. Não é. Não é. Não é porque é difícil, por exemplo, para a gente conseguir uma alimentação orgânica, sem pesticidas, que podem atrapalhar o neurodesenvolvimento. Então, a gente estava falando aqui agora há pouco de como o pesticida pode atrapalhar o sistema nervoso central a se desenvolver, o cérebro a se desenvolver. Né? Então, ele pode ter tanto uma ação tóxica direta no organismo, como ele pode prejudicar as nossas bactérias benéficas da nossa flora intestinal, eliminar as boas bactérias, e a pessoa, por falta dessas boas bactérias, ter um problema intestinal e com isso atrapalhar o desenvolvimento do cérebro. Então, isso está sendo cada vez mais estudado e levado em consideração. Né? E até porque, assim, a prevenção, mesmo com esses trâmites um pouquinho mais complicados, né, ela ainda assim é uma ferramenta que, nesses 2 anos aí, como você coloca, nos primeiros 1000 dias, ajudam nessa transformação fundamental, né? Porque senão depois eu vou ter uma vida inteira do espectro autista ou de uma síndrome dessas a ser equilibrada ao longo da vida. É verdade, né? Depois a gente acaba, às vezes, pagando a conta, entre aspas, né? Ou correndo atrás do prejuízo, que é tentando reverter ou tentar, né, melhorar algo que poderia ter sido realmente prevenido, né? Tem outros fatores que podem prejudicar também, que ainda estão sendo estudados, tudo. Tem ainda uma polêmica sobre vacinação, que, né, enfim, tem bastante questão a ser pensada, né? Acho que o ser humano como um todo, ele foi evoluindo muito rápido tecnologicamente, ele foi pensando muito pouco nas consequências, sabe? Então, muita busca por lucro, né, em primeiro lugar, etc. Né? Então, talvez a gente está pagando um pouco a conta disso agora e a gente precisa repensar algumas coisas. O que mais me preocupa, de modo geral, é o uso, aqui no Brasil, inclusive, que é campeão mundial de agrotóxicos mesmo. Como isso pode prejudicar a saúde da gente. E com um discurso, muitas vezes,
entre aspas, não, tem que usar porque é difícil produzir sem, etc. E aí a gente vê agrotóxicos que foram banidos no mundo e que aqui continuam sendo utilizados. Isso mesmo. Né? A gente tem a própria questão da exportação dos produtos brasileiros comprometidas, porque a gente ainda usa. Né? O preço de vários produtos que caiu no mercado mundial porque a gente adotou transgênico. Né? E de ainda aprovar no Congresso leis ou medidas que, por exemplo, tiram a questão da rotulagem nesse sentido. Né? A gente não sabe se a gente está consumindo algo que é transgênico ou não, né? Com certeza. Numa completa irresponsabilidade dos nossos políticos. Né? Com certeza. E é muito difícil para a gente lidar com tudo isso. Né? Não fica fácil. Não está fácil viver no Brasil. Saudável é com certeza difícil. Porque tira o nosso poder de escolha. Né? Se você tivesse pelo menos a rotulagem para saber, olha, aqui foi usado tal defensivo, ou aqui é transgênico ou não é, eu tenho o poder de escolha. Hoje em dia a gente não tem o poder de escolha na conta. Você tem razão. Muito interesse político envolvido. E depois que a gente tem aí, né, uma questão de saúde dessa instalada, né, aí ninguém mais é responsável, a não ser a própria família que arca com as consequências. Infelizmente é assim que funciona ainda, né? Quem sabe não muda. Doutor, quero agradecer a presença, né, deixar esse reforço mesmo, né, para as futuras mães aqui, né, e para quem está pensando em ter um filho aí que estão nos assistindo, procurem mais informações, né, procurem aí toda essa ação de prevenção, e a gente agradece sempre o carinho com as informações aqui com o programa. Obrigado, eu que agradeço. Bom, no próximo bloco temos reportagem, né? O tema é IPTU, temos uma entrevista aí com o secretário municipal de administração, o André Morotti, falando um pouquinho a respeito do IPTU aqui no município. Bem, eu estou aqui com o André Morotti na Prefeitura, onde nós vamos falar sobre o IPTU e o prazo de vencimento da cota única termina hoje. Bom dia, André. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos da TV Educadora. É isso mesmo, né? Hoje termina o prazo tanto para a cota única, né? Que a cota única, o contribuinte tem um desconto de 10%, né? Do valor total, né? Que é um bom desconto. E se ele optar pelo parcelamento, que é até em 10 vezes... Hoje também vence a primeira parcela do IPTU, né? Então, corre hoje ainda que dá para você já fazer esses pagamentos tanto da cota única quanto da sua primeira parcela. Pode ter prorrogação de pagamento ou não? Está fechado, tem que pagar hoje a cota única, a primeira parcela? Nós já divulgamos isso, né? Já publicamos essa questão já anteriormente, já para a população estar informada dessa questão, então não deverá ter a prorrogação disso, né? Então, assim, você contribuinte, já corra, já faça, se você conseguir, seria importante, se você conseguir pagar com desconto, né, nessa cota única, ótimo, mas também, dependendo de suas finanças, já preparar pelo menos para a primeira parcela, para que você não ocorra lá na frente pagar os juros, correções com relação a isso, né? Então, hoje é o prazo derradeiro, tanto para a primeira quanto para a cota única. Qualquer banco, lotérica, aqui no próprio Banespinha, pela internet, como fazer o pagamento? Bom, vamos lá. O Banespinha, né, o setor de tributação da Prefeitura, conhecido como Banespinha popularmente, vai até às 15 horas, então você pode procurar o Banespinha, tanto após as 15 horas, você pode ir nas lotéricas, né? Dependendo do valor que você, do seu IPTU, você pode fazer o pagamento nas lotéricas ou no Internet Bank também, né? Então, corra, se não der para você ter as 3 horas na prefeitura, que você vá também nas casas lotéricas ou via internet. Qual o valor que pretende arrecadar, André, com esse pessoal pagando o IPTU? Marcela, a previsão de arrecadação, ela está um pouco mais de 11 milhões, né? Que você pega o territorial e o predial, né? Então, você prevê uma arrecadação de mais de 11 milhões. Automaticamente, nós sabemos que não chega a isso. Mas é importante ressaltar para você, contribuinte, para toda a população batataense, que o IPTU era uma das principais fontes de renda do município, né? Uma das principais receitas do município. E que esse dinheiro ele é revertido para a própria população, para a própria cidade, né? Então, você reverte isso para a educação, você reverte isso para a saúde, para a infraestrutura urbana. Então, você, município, é muito importante o pagamento do IPTU, o pagamento em dia. Se der para pagar em cota única, ótimo para a gente, que a gente vai fazer o quê? Isso reverte para uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida. Então, essa questão da contribuição do IPTU realmente é para nos auxiliar, para auxiliar a administração
para que haja benfeitorias para todos nós que moramos aqui, que vivemos aqui, que consumimos em Batatais, né? Então, que vocês saibam da importância que é a questão do pagamento certinho do IPTU do nosso município. André, pode acontecer de alguém não ter recebido esse carnê, receber depois desse vencimento? Se isso acontecer, o que a pessoa pode fazer? Isso, Marcela. Caso o contribuinte não recebeu o carnê de IPTU, duas formas. Ele pode acessar o site www.batatais.sp.gov.br e já fazer a impressão da sua segunda via, ou também vir aqui no Banespinha, na rua 7 de setembro 214, e também já fazer a impressão da sua segunda via. Então, ou internet, né, que essa facilidade, né, a comodidade também, ou ele pode vir aqui presente também lá no Banespinha, no setor de tributação, e fazer já a impressão da sua segunda via. Vamos então lembrar que termina hoje cota única e a primeira parcela do carnê do IPTU. Isso mesmo, contribuinte. Hoje é o prazo derradeiro, tanto da primeira quanto da parcela única. Então, se apresse, vá até o Banespinha ou pelas agências bancárias para que realmente não incida em juros e em correções e que a população, que o contribuinte saiba que esse dinheiro será realmente investido para a melhoria nossa, que moramos aqui, que vivemos aqui. Eu digo que a cidade boa, o desenvolvimento, ele vem com a união de todos, Marcelo. Ela vem com uma administração participativa, que trabalha, que luta, e uma população também participativa. Quando que há uma união de forças, a união de todos, nós fazemos realmente uma cidade mais desenvolvida, né? Então, cada um com a sua responsabilidade, cada um entrando com um pouquinho para que nós possamos fazer uma cidade melhor, uma cidade bonita, uma cidade alegre para todos nós, para a nossa família, para todos os munícipes. Obrigada, André. Imagina, estamos à disposição. Eu volto ao estúdio. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Tá certo? Você fica agora na companhia da programação da TV Brasil. E nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.